Hora de conversar com a Juliana Rosa e a gente tem hoje a divulgação da ata do Copom. A Ju já disse isso, né? A gente já sabia que ia ser 1 ponto percentual de elevação da taxa básica de juros, mas por que exatamente? Vem mais alta de juros por aí também, Ju? Bom dia para você. Vem mais alta de juros e um Banco Central que, nesse momento, escreve, Carlinhos, um documento duro, viu, em relação à política de juros aqui no Brasil. Bom dia para você, para a Sheila, para o Fábio, bom dia para o nosso ouvinte. A gente já sabia que o Banco Central, na semana passada, como você falou, subiria o juro básico do país, que é a taxa Selic, referência para as outras taxas do sistema financeiro, para a gente tomar crédito, por exemplo. Haveria esse aumento de 1 ponto percentual, como houve, de 13,25% para 14,25%. E na semana passada mesmo, o Banco Central, quando anunciou o aumento de juros, anunciou também que faria mais um aumento no mês de maio de menor magnitude. Ou seja, pode ser de até 0,75 ponto percentual, se é de menor magnitude do que 1 ponto percentual da semana passada. A dúvida, e aí por que era importante acompanhar agora os detalhes dessa decisão de juros, era o quanto que subiria os juros na próxima reunião e se poderia parar por aí. E é um Banco Central que deixa a porta aberta para aumentos posteriores ao mês de maio, que é a próxima reunião. Ele fala, é um documento extenso aqui num determinado momento, ele fala assim, exige aqui uma restrição maior de juros e por mais tempo do que outrora seria apropriado. Então ele está falando aqui, não só em aumento de juros, mas manter os juros altos por mais tempo. Então isso aqui é importante porque até então, a expectativa era que pudesse haver, esse ano ainda, o início de queda de juros, da reversão desse processo de alta. Quando ele se coloca aqui mais preocupado com a queda da inflação, ele diz que a inflação é desafiadora, ele fala, a queda da inflação é desafiadora, as expectativas para frente também estão subindo, ele vê aí com maior dificuldade puxar essa inflação para baixo e fala que é uma restrição maior e por mais tempo do que eles estavam vendo até então, coloca aqui uma percepção de que os juros podem não só subir, como ficar altos por mais tempo ao longo de todo o ano de 2025. Em determinado momento aqui no texto também, eles falam assim, olha, diante da elevada incerteza, optou-se por indicar apenas a direção do próximo movimento. Ou seja, eles não descartam que haja um próximo movimento. Eles se comprometem indicando apenas a direção do próximo movimento. Mas o movimento seguinte ele está em aberto. Ou seja, não está descartado um possível aumento depois de maio. É um cenário de muita incerteza, onde ele coloca aqui por que está tão difícil puxar a inflação para baixo aqui no Brasil. É principalmente por conta de uma atividade econômica que ainda está muito aquecida. Então ele fala, tem sinais de perda de fôlego, de queda nas vendas do consumo, ali do comércio, setor de serviços, indústria, mas é um desemprego ainda muito baixo, é um nível de consumo elevado, a gente tem ainda um ganho de renda, ou seja, a economia ela vai desacelerar. Isso aí todo mundo espera que aconteça, porque a inflação está pesada, as pessoas estão comprando menos, o crédito já está mais caro, mas o quanto que vai desacelerar? É isso que está na dúvida, porque os outros fatores aqui, alimentação, por exemplo, já tem uma perspectiva de uma inflação menor de alimentos esse ano. Então, isso aí é notícia boa. A gente pode ter já alguns alimentos com queda de preços esse ano, por conta da safra agrícola recorde. A parte ligada a dólar, por exemplo, que tem a ver com os Estados Unidos, por mais que o dólar esteja mais comportado do que aquele 6,30 que chegou a bater no final do ano passado, ele também aqui fala que não dá para garantir, porque a política do Donald Trump nos Estados Unidos é uma política incerta. Então ele pede cautela, que contar com o dólar mais baixo para a inflação cair não é algo seguro. E por fim, essas políticas de estímulo ao crescimento econômico do governo Lula.
Hoje tem uma coluna muito boa de uma pesquisadora que é referência nos estudos de redução de desigualdade e pobreza, Cecília Machado, onde ela fala que a medida do crédito consignado, que reduz os juros para pegar empréstimo quem tem carteira assinada e quem é MEI, ela fala que é uma medida que é uma medida certa em momento duvidoso. Porque é isso, o governo está lançando medida atrás de medida para estimular o crescimento. O Banco Central olha isso e fala assim, bom, eu não estou conseguindo ver que a economia vai desacelerar a ponto de puxar essa inflação para baixo. Então estamos vivendo esse momento difícil, que é o Banco Central puxar de um lado e o governo puxar do outro, para poder desacelerar a economia e fazer a inflação cair. Então é um Banco Central que se mostra mais duro e podendo subir os juros e manter esses juros altos por mais tempo. É notícia preocupante, viu? Pois é, como é que o presidente vai reagir a isso? Também o ministro da Fazenda, né? Porque o problema era Campos Neto, lembra disso, Ju? Agora não é mais Campos Neto. E aí? A gente vai seguir de olho em tudo isso, na repercussão dessa ata do Copom. Ju, bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã.